Boa noite a todos, todas e todes. Boa noite, Luziana, Patrícia, Colabora Arte e Cultura está aqui também, que bom. Boa noite, Tiago, né? Alcione, Aleia, que bom. Então, eu vou me apresentar, eu sou Analice e sou do Coletivo Luminar. E vou contar um pouco como é que eu entrei, né, nessa história, né, da cultura viva, que está sendo tão viva aqui na região de Jundiaí, né? E eu só tenho a agradecer a vocês, né, Tiago e Alcione, pelo compromisso, né, que vocês têm, né, em fazer a gente se articular entre nós, né, nos fortalecer enquanto ponto de cultura e fazer com que, de fato, a gente tenha essa oportunidade de participar desse processo, né, desses processos. Então, eu preparei uma apresentação aqui, porque a gente tem pouco tempo também, né, então eu pretendo falar um pouco aqui dos ecos, né, da Terra Nacional. Então, peraí, só um minutinho, deixa eu procurar. Peraí. Só um minuto. Vou tentar abrir aqui. Oi. Eu encontrei, falei com ela e passei a carta, né? Passei o convite, né, que a região aqui de Jundiaí fez para o Ministério, né? Mas vocês tiveram resposta já? É. Isso. Tá certo. Que bom. Vamos cobrar também, né? Vamos insistir. Vocês estão conseguindo ver minha apresentação? Sim. Então tá bom. Bom, então, a gente já começa com uma provocação, né? Para os próximos 10 anos, já que a gente passou por todo esse processo de construção, né? De quem é o compromisso de fazer com que as nossas propostas e os nossos anseios, né, que estão concentrados, né, que estão na proposta, né, nas propostas dos fóruns que foram aprovadas, de quem é esse compromisso, né? Peraí. Bom, então eu vou falar um pouco de como eu entrei nesse processo, né? Como eu já falei aqui, eu sou do Coletivo Luminar, que é um coletivo que se organiza desde 2022 em Louveira, que é um dos municípios aqui da região, né, que trabalha com arte, cultura, geração de renda, economia popular e solidária, educação popular em saúde, para o bem viver,
para promover saúde mental. Tá? Nesse momento, em 2022, né, e até hoje também, um dos nossos principais objetivos é diminuir, né, os casos de suicídio, né, ou seja, trabalhar com prevenção de suicídio na faixa etária de 12 a 29 anos. Tá? Então, em 2023, a gente envia um edital para participar da Lei Paulo Gustavo, que foi o projeto Saboreando Arte no Grande Pátio da Vida. Em 2024, a gente realiza esse projeto nas 3 escolas estaduais aqui do ensino médio de Louveira. Em 2025, a gente participa do edital, um edital que foi aberto pela Política de Cultura Viva, de premiação. Mas eu quero compartilhar aqui com vocês que não conhecíamos nada sobre a Política Nacional de Cultura Viva, tá? A gente passa a conhecer justamente quando os agentes territoriais, né, o Tiago e a Alcione, passam a realizar um trabalho de campo aqui na nossa região e fazem um mapeamento dos possíveis pontos de cultura, né, fazem um mapeamento dos pontos de cultura daqui, e a gente nem sabia que a gente poderia ser certificado ter essa certificação de ponto de cultura, tá? Bom, a cultura nacional, a Política Nacional de Cultura Viva é uma política pública de base comunitária do Ministério da Cultura, né, que foi instituída em 2014, como vocês já sabem, com o objetivo de apoiar, articular e fortalecer grupos, coletivos e entidades que já realizavam, né, que realizam ações culturais nos territórios, né? Então, é uma própria política que já convida a gente para entrar nessa política, né? Então, é importante a gente acompanhar, inclusive, tudo que está sendo divulgado, né, e construído através do site do Ministério e acompanhar também os grupos, porque, de fato, a gente se conecta através das redes sociais, né? Se conectar com a região aqui do Vale de Jundiaí. Tá? Então, em vez de levar a cultura, o Estado reconhece e potencializa as nossas manifestações artísticas que já existiam, que já existem nos territórios, né? E como é uma política comunitária, né? Então, a gestão é compartilhada, ou seja, envolve a parceria direta, né, do poder público e da gente, né, que nós somos a sociedade civil, na tomada das decisões. Então, isso significa que a gente faz parte da construção do que vai acontecer, né, daqui nos próximos 10 anos. A gente já fez parte do que aconteceu até agora e a gente vai continuar fazendo isso para os próximos 10 anos, né? E isso tudo com uma simplificação burocrática, né, adotando prestação de contas simplificadas, focadas nos resultados das nossas ações. E assim, dessa forma, facilitando o repasse de recursos para nós, né? E a gente sabe que é muito difícil isso também, né? Então, como eu já falei aqui, a atuação dos agentes territoriais de cultura, né, foi super importante na realização desse mapeamento. E isso, então, que nos possibilitou, e que tem nos possibilitado participar dessas decisões e dessas construções, né? Então, eu trouxe aqui a importância da gente se conectar através dos recursos digitais, porque foi a partir daí, então, entrando no grupo, né, do Pontos de Cultura do Vale de Jundiaí, né, que é um grupo que foi construído pelos agentes territoriais, né, que nós, do Coletivo Luminar, ficamos sabendo do 4º Fórum Paulista. Então, a gente viu nesse grupo, né, foi compartilhado, a gente fez a nossa inscrição, confirmamos a nossa presença, e a gente, então, teve a possibilidade de participar do 4º Fórum Estadual de Cultura Viva Paulista, que ocorreu em Campinas, né, de 26 de fevereiro a 1 de março, né, agora desse ano,
e foi um evento que reuniu mais de 800 pontos e pontões de cultura de todo o estado, né, para debater o tema Cultura Viva Tecendo Bem Viver. Bom, as propostas que a gente construiu no Fórum Estadual em Campinas, né, foi a ampliação do prazo de vigência dos projetos, né, dos recursos, né? Então, essa proposta foi aprovada para dobrar o tempo de duração dos projetos apoiados, oferecendo uma maior estabilidade financeira para a gente, porque a gente tem muita dificuldade em ter uma estabilidade financeira para poder atuar, né, para poder realizar cada vez mais ações de arte e cultura no território. Uma outra proposta foi o reconhecimento de mestres e mestras, né, que foi uma proposta de criação de bolsas diretas para detentores de saberes populares e comunidades tradicionais, e a articulação de redes, né, que trata, né, da definição de metas de governança e monitoramento integrado aos recursos federais da política Aldir Blanc, voltado à política nacional, que é, né, uma política que faz parte da Política Nacional de Cultura Viva. Bom, foram eleitos, então, nesse fórum, 30 delegados para representar o Estado de São Paulo, né, no 5º Fórum Nacional dos Pontos de Cultura, que aconteceu na 6ª Teia Nacional, tá? Então, a 6ª Teia teve várias ações, né, várias atividades, e uma delas, que super importante, foi o 5º Fórum Nacional de Pontos de Cultura, onde, de fato, a gente constrói as propostas para os próximos 10 anos, né? Então, o Coletivo Luminar foi um dos eleitos para representar a RA de Campinas, e nós fomos, então, para a 6ª Teia Nacional, tá? Quem teve a participação da imensa rede de cultura viva brasileira, né? Então, enfim, imagine vocês, né, várias expressões de vários pontos de cultura, de várias populações, de vários fazeres, né, culturais do território. E o destaque, então, foi o papel, né, de saberes ancestrais nessa teia, né, e o destaque foi para as periferias e para as populações vulnerabilizadas no enfrentamento da crise ambiental. O encontro consolidou a dimensão cultural como um pilar essencial para o bem-estar, a equidade ambiental e o desenvolvimento sustentável. Então, isso é importante a gente se atentar a esses pilares, né, porque o que a gente realiza nos territórios tem muito a ver com o desenvolvimento sustentável, né? Então, em todas as nossas ações, a gente tem que pensar, né, se a nossa ação está contribuindo para esse desenvolvimento sustentável do planeta, né? E eu vejo aqui no nosso território, né, na nossa região, que sim, né, que nós, quando a gente desenvolve alguma ação, a gente pensa nessa sustentabilidade, né, do planeta, né? Bom, peraí. Deixa eu voltar aqui. E foi construído, então, por todos nós que estávamos lá, né, uma carta, né, que é o documento norteador, que é a carta da 6ª Teia Nacional, como uma trincheira, então, nessa defesa do clima, na qual a gente reivindica que a Política Nacional de Cultura Viva seja, de fato, implementada e que esteja presente nos territórios e nos nossos locais, né, de atuação. Bom, a carta da TEIA está disponibilizada no site do Ministério, né, e poderíamos até fazer uma leitura da carta aqui, né? Não sei se a gente vai ter tempo para isso, acho que não, mas fica aqui o convite para que cada um de nós, então, a gente acesse o conteúdo dessa carta, que é uma carta que traz aí a importância, né, da base comunitária e de como a gente pode fazer com que isso, de fato,
esteja presente a partir do nosso compromisso, né? Porque a Terra, né, o planeta, só seguirá viva com a cultura viva. E a gente entende que, de fato, né, porque a gente sabe que as nossas ações são potentes e que levam a essa finalidade, né? Bom, e daí as propostas que foram aprovadas na Sexta Teia, né, Nacional, através do 5º Fórum Nacional de Cultura Viva, 6º Fórum Nacional dos Pontos de Cultura, né, foram as propostas principais, foram a justiça climática e sustentabilidade, então, debatendo, né, o papel da cultura na preservação ambiental, exigindo uma maior participação das comunidades tradicionais e dos povos originários nos fundos e decisões ecológicas, né, e fortalecendo a rede. Então, criação de novos grupos de trabalho com delegados de todas as regiões para orientar as políticas, diretrizes e financiamento da rede. Então, eu estou fazendo parte do GT Sustentabilidade, né, que é um GT, então, que está fazendo parte do Plano Nacional, né, de Cultura Viva e do Conselho, né, do Conselho Nacional de Cultura Viva. Não sou eu a representante que foi votada, né, e a gente fez uma votação nesse grupo de trabalho para ver quem seria o nosso representante que participaria das ações, né, das reuniões que serão realizadas, que já estão sendo realizadas no Ministério da Cultura, né, através do MINC, mas a gente faz parte, né, porque cada GT tem aí uma participação de 10 ou mais pessoas que participam desse debate, né, e dessa construção, e no nosso caso, aqui eu, né, no meu caso, que estou aqui representando a região, eu estou no GT de sustentabilidade, tá? E daí, tudo que for resolvido no GT, eu vou estar trazendo para o grupo aqui da região, para estar compartilhando com a para a gente poder também estar fazendo essa discussão, estar construindo as novas, a valorização, né, das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras. Também foi uma diretriz, né, com foco no protagonismo dos povos originários, sendo a primeira edição, então, sediado dentro das terras indígenas, porque essa edição da Teia Nacional, ela foi realizada em Aracruz, né, que é no estado do Espírito Santo, que é um território indígena, né, Tupiniquim-Guarani. E foi aprovado, então, o regimento e encaminhamento político dentro, então, do 5º Fórum Nacional de Pontos de Cultura, que acabou reunindo, né, 856 delegados para deliberar, então, os próximos 10 anos. Então, as propostas, elas estão muito alinhadas com as propostas que a gente levou, que a gente já tinha construído e que já tinha sido aprovado aqui no Fórum Estadual, que foi a Pactuação Cultura Viva, né, através da aprovação do Plano Nacional de Base Comunitária, integrando os pontos de cultura, de forma definitiva ao Sistema Nacional de Cultura. Então, isso significa que os pontos de cultura, o nosso financiamento está garantido para daqui 10 anos, né? O financiamento e descentralização, né, que se refere à proposta de repasse direto dos recursos do Fundo Nacional de Cultura e maior integração com a Política Nacional Aldir Blanc, reduzindo as dependências de editais excessivamente concorrenciais que geram disputa interna na rede, né? Então, isso está descentralizado e a gente pode fazer essas pactuações a nível local, né? Uma outra proposta, né, aprovada foi a gestão compartilhada e os conselhos, a criação e fortalecimento de conselhos de diversidade locais para garantir a cadeira e representação das comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, de terreiro e ciganos. Então, isso está garantido dentro
a nível local, só que daí a gente também vai fazer uma discussão aqui de como que a gente faz isso acontecer, tá? Porque não é só porque está fazendo parte da política nacional, né, que isso vai acontecer nos nossos municípios, nos nossos territórios, né? E daí a gente tem que discutir entre nós como a gente se fortalece para fazer com que isso seja implementado dentro dos conselhos locais de cultura, tá? Foi aprovado também o regimento interno, né, a homologação do estatuto e regimento, que passam a reger as ações dos GTs, do 5º Fórum Nacional de Pontos de Cultura, e a articulação da política nacional de cultura viva, né, dos pontos de cultura. Criação oficial do grupo de trabalho, que iniciou a construção do Plano Nacional de Cultura dos Povos Indígenas, tá? É um plano nacional específico, né, para as culturas dos povos indígenas, valorizando, então, os territórios e saberes ancestrais. Deixa eu ver... Bom, o foco central do governo dos delegados para os conselhos locais de cultura foi a estratégia de reestruturação territorial ligada a esse Sistema Nacional de Cultura e a pactuação da governança da Rede Cultura Viva, né, através da paridade de cadeira para os pontos de cultura, né, então ficou pactuado nesse plano de governança que estados e municípios precisam garantir vagas permanentes e específicas para nós, dos pontos de culturas locais, dentro dos conselhos municipais e estaduais de política cultural, né? Então, isso a gente tem que trazer para os conselhos municipais, para que a gente entre no segmento, né? Naqueles segmentos que já existem dentro do Conselho de Cultura, e que isso seja publicado, né, no Diário Oficial do município e tal. Isso prevê também, né, essa organização, a obrigatoriedade para receber as verbas desses dois sistemas, né, o Sistema Nacional de Cultura e a Política Nacional Aldir Blanc, que aprovou nesse fórum também o fortalecimento dessas regras, né? Então, os municípios só terão acesso pleno e contínuo a esses recursos de longo prazo se comprovarem que seus conselhos locais de cultura estão ativos, institucionalizados e com representação paritária da sociedade civil. Então, os municípios passam a receber esse recurso, né, se comprovarem que somos conselhos locais ativos. Tá funcionando mais ou menos como o Conselho Municipal de Saúde, que recebe o recurso do SUS, né, e esse recurso é muito maior, né, um recurso grande, né, que inclusive subsidia, né, as ações de atenção básica e outras ações de saúde, né, ações de vigilância em saúde, e assim, o recurso só vem para os municípios se esse conselho for atuante. Então, vocês podem observar no município, né, nos municípios, que de fato esses conselhos são bem atuantes, porque o município também, né, os gestores do município, eles dependem desse recurso. Então, eles fazem, de fato, que esses conselhos sejam atuantes, né, eles fomentam a participação social dentro desses conselhos, né, e que, de fato, aconteçam as reuniões, né, que todo mundo participe, né. Os conselhos são paritários, então tem as vagas dos gestores, tem a vaga dos trabalhadores, né, e as vagas do segmento da sociedade civil, né. Então, nessa sexta teia nacional de pontos de cultura, garante, né, que os conselhos locais de cultura sejam fortalecidos a esse ponto, né. E através desse fortalecimento, né, dessa atuação dos conselhos locais, então a regulamentação do fundo a fundo, né, que é o recurso do Ministério da Cultura, ele vem direto para a conta do município, né, porque isso visa desburocratizar o repasse das verbas federais, né, diretamente para os nossos fundos, né.
Isso que se chama modelo fundo a fundo. E com isso, os conselhos locais, então, ganham um papel oficial de fiscalizadores, né? Então, vejam vocês como controle social e nós, né, participando do Conselho Municipal de Cultura, né, é importante a nossa participação, né, porque a gente tem essa função também de fiscalizar e deliberar essas verbas locais, né, da Política Nacional Aldir Blanc, evitando, então, o centralismo do governo federal e também evitando que esse recurso seja destinado para outros fins, né, ou fique parado nos municípios, né. Bom, e também houve o alinhamento com o novo Conselho Nacional de Política Cultural, através das eleições de 2026, que servirão de modelo para os conselhos locais, né, para que esse modelo seja replicado aos mesmos grupos de trabalho temático, garantindo os assentos locais também para as culturas indígenas, quilombolas e periféricas. Nossa, eu falei rápido demais, hein? Tinha 17 slides, é que eu estou preocupada com o horário. Então, quais serão os nossos próximos passos, né, para fazer isso acontecer? Como que a gente se organiza? Como que a gente está se organizando aqui Como que o Estado de São Paulo se organiza? Né, o Estado de São Paulo se organiza com as RAs, né, com as regionais macros, né? Você quer explicar um pouco das RAs, Thiago? Peraí, deixa eu ver. Agora eu vou abrir aqui o nosso... Posso falar sobre as RAs, Analice? Então fala, Flávia, querida. As RAs, elas são as regiões administrativas, né? Isso. Também é uma das coisas que a gente vem até comentando, até quando eu participei do Fórum Paulista, né? Eu falei, gente, a gente está na região de Campinas, né? Que não atende a gente, né? Então, a gente já viu dos pontos teve as assembleias, né? E aí eles foram definindo as regiões. Só que essas definições, além delas serem antigas, elas não atendem, né? Então, eu até no quarto que eu estava no dia lá no Fórum Paulista, eu estava com uma menina de Ubatuba, né? E aí eles também têm essa problemática, porque eles estão no litoral e daí eles estão numa região, né? Numa RA que também não atende à diversidade deles. Então, é isso, né? As regiões administrativas, elas foram selecionadas num macro, mas a gente tem que pensar na nossa região aqui, que eu acho que é o que a gente vem fazendo, né, Analice? Isso, porque cada RA, cada região administrativa, ela é formada pelas suas micro-regiões, né? Por exemplo, nós aqui, né? Então, por exemplo, sim, quem que está responsável quem que é a nossa... quem é representante da RA Campinas, que foi votado, né, que foi eleito no Fórum Estadual de Campinas, né? A Yura, o Antônio Chapéu, de Piracicaba, e o Marcelo das Histórias, que é de Campinas. Então, assim, eles têm também esse dever, né, esse compromisso de compartilhar com todos nós, né, o que está acontecendo na RA de Campinas como um todo, né? Então, tem o fórum, né, a gente está se organizando através de um fórum paulista permanente. E daí que eu gostaria de falar desse fórum, que tem os representantes, né, e tem os pontos de cultura de todo o estado de São Paulo, e gostaria também aqui de deixar um convite
para quem quiser participar desse Fórum Paulista Permanente dos Pontos e Pontões de Cultura, que sinalize para a gente enviar o link para vocês poderem entrar e participar, porque é o que é de fato como a gente entra em contato, né, com a demanda das outras regiões e das micro-regiões também. Né, por exemplo, os pontões de Ubatuba, né, o ponto de cultura de Ubatuba também está no Fórum Paulista Permanente, e a gente está se reunindo todo mês, né, só que como esse é um processo, porque assim, faz 12 anos que não tem uma TEA nacional, então isso foi se fragilizando ao longo dos anos e fragilizando também as representações locais, né? E com o Estado de São Paulo não é diferente, né? Ainda mais vocês conhecendo o nosso perfil, né? Da Secretaria de Estado da Cultura, né? Os nossos gestores, né? A nossa política conservadora. Então, os nossos representantes também nunca fomentaram, né? A participação social, né? Por isso que eu trago aqui uma comparação com o Conselho Estadual de Saúde, por exemplo, que é muito atuante, né, e que fomenta, de fato, a participação, e que tem que ter eleição, as pessoas têm que participarem, porque senão não recebem os recursos da saúde, né? Mas da política da Secretaria Estadual de Cultura, a gente não vê o mesmo movimento, né? Mas também porque ficou 12 anos sem acontecer essa TEA nacional, né? Sem acontecer esse fórum, né? Porque esses encontros, né? Esses fóruns são estruturantes, né? Fazem parte de como que o controle social, que somos nós, né? Como de fato a participação social vai acontecer nessas instâncias deliberativas. Né? Então, se o Estado não fomenta essa participação, por exemplo, se não faz esses fóruns, né, tanto nacionais, quanto estaduais, quanto os fóruns regionais, né, a gente não tem como alimentar, no caso, a rede Cultura Viva da nossa região, do estado de São Paulo. Mas como a gente, né, da cultura, né, a gente faz 12 anos que a gente está com essa lacuna, né? E a gente faz acontecer a cultura porque nós temos um propósito e um compromisso, né? A gente não fica esperando que o poder público, então, incentive com que façamos isso, né? Porque somos controle social, né? Então, a gente mesmo se organiza, e aqui na região não foi diferente, né? O Tiago já falou aqui no início da reunião, né? Como, então, os agentes territoriais, né, tanto o Tiago como a Alcione, então, organizaram e estão organizando ainda esses fóruns regionais, né, que eu lembro que eu acabei participando do primeiro, acho que foi o aniversário, né, do clube, 28 de setembro, né? Isso. A gente foi lá, inclusive a Maria José, que está aqui, que também é de Louveira, também é de Ponto de Cultura, né? Nós fomos lá para aprender, né? Porque a gente não sabia, né? A gente desconhecia o que era cultura viva. Então, vejam vocês como esses momentos são importantes, né? Para a gente ouvir os outros, né? Ouvir como cada um está se organizando na sua região, né? Ouvir como cada um, qual a relação que cada um tem com o conselho local, né? Os conselhos, quais são os conselhos locais que estão atuantes, né? Os que não estão, né? Então, a gente vê aqui na região que tem conselhos que já publicaram os editais aí para a próxima fase da Aldir Blanc, por exemplo, né? Que é o próximo recurso, né? Que seria abrir os editais para que as pessoas pudessem, então, enviar os seus projetos e participar dessa concorrência. Tem municípios que ainda não se organizou, mas não se organizou também por conta disso, porque os conselhos podem até ser atuantes, mas não tem aí como que eu posso dizer?
né? Não tem uma cobrança, né? Porque, assim, no Conselho de Saúde é obrigatória a presença. Se tem alguém que falta nos conselhos, né, dependendo do número de faltas, já entra, né, já tem um outro chamamento para ocupação de vaga, justamente porque depende de votação, né, as deliberações dependem de votação, né, deliberação do recurso, né, e a gente não vê isso nos conselhos municipais de cultura, a gente às vezes vê que quem está realmente participando dos conselhos locais são os fazedores de cultura, né, o segmento da sociedade civil, né, você não vê presente o segmento da gestão, por exemplo, né, às vezes tem a participação de um gestor ou de outro gestor, né, mas não tem aí, você não vê um compromisso de fato em fazer com que a Política Nacional de Cultura Viva e a Política Nacional de Blanc, né, de fato esteja presente nos territórios para que a gente possa acessar os recursos financeiros. Então, eu tenho certeza, né, que os próximos passos é a gente, como a gente está nesse nível de organização aqui na região, né, que a gente continue se fortalecendo cada vez mais, né, e que a gente tenha espaços de diálogos, como a gente está tendo hoje, né, apesar de ser pouco tempo, né, a gente nem vai ter um diálogo, né, não dá tempo, mas, enfim, a gente já está fazendo uma reflexão, né, que vai ser geradora de diálogos entre nós, né, e que vai reverberar nos nossos próximos encontros, tá? Então, eu deixo esse convite aqui, né, para que a gente participe, de fato, do Fórum Paulista Permanente dos Pontos e Pontões de Cultura, né? Daqui quem que está participando? Acho que é a Flávia, né? A Flávia está no fórum. E é aquele grupo de Rede Paulista, né? É da Rede Paulista. Tô lá. Né? Então, é que a gente, inclusive, está numa transição do que era, tá? Que estava super fragilizado, estava tudo centralizado, tanto as informações estavam centralizadas em algumas pessoas, né? Porque os pontos, ai, desculpa, estava centralizado de fato em algumas pessoas. E quem participa do Fórum Paulista reclama muito, né, desse compartilhar dessas experiências, dessas informações, né, porque quem tem informação tem poder. E não é um poder ruim, né, eu não estou falando do poder da gestão aqui, mas pensando no bem viver, quando a gente fala na concepção de bem viver, esse saber é circular, esse poder é circular, né? Então, às vezes, esse poder está com a gestão, e às vezes esse poder está com a sociedade civil, né? Quando a gente está lá para decidir realmente, para deliberar sobre o recurso financeiro. Só que para isso a gente precisa participar, a gente tem que estar lá. Então, quando a gente faz a provocação, né, de quem então é o compromisso, de que se faça valer a Política Nacional de Cultura Viva nos próximos 10 anos, né, não é só o governo federal, né, não dá para ser o governo federal, porque o governo federal já regulamentou, né, porque tudo, a gente também se estrutura através de legislação, de leis, né, e é isso que a gente tem que fazer valer no nosso local, onde a gente está, né, onde a cultura viva, de fato, se mantém viva, né, que são os nossos territórios. Então, dentro dessa comunidade da Rede Paulista da Cultura Viva, que a Flávia falou bem, né, que é uma comunidade, né, Rede Paulista de Cultura, inclusive essa rede de cultura aqui, ela foi criada, né, porque a gente está se reestruturando, a gente está no momento de se reestruturar. A gente volta da TEA Nacional já com esse compromisso de se reestruturar, né? Porque foram 30 delegados lá para a TEA Nacional,
E desses 30 delegados, foram eleitos três representantes, né, do Estado de São Paulo, para fazer parte dessa Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, né, que é a Juliana, que é do ponto de cultura da Baixada Santista, o Sassá, que é de um ponto de cultura da Ilha Comprida, um ponto de cultura indígena, e a Solemar, que é do ponto de cultura de Embu das Artes. Então, eles que são os nossos representantes, a gente votou neles, então eles que estão organizando, reestruturando essa rede paulista de cultura, e não são eles sozinhos, né, que eles também não têm esse poder, né, porque essa rede é formada por todas as suas RAs, né, e tem região administrativa que não tem representante ainda, né, então a gente tem representante, mas tem regiões que ainda não tem. E além das representações da RA, a gente tem também uma comissão executiva, né, que, por exemplo, a Juliana, que é a nossa representante, né, que a gente botou enquanto representante, ela é dessa comissão executiva do Estado de São Paulo, né? Então, eles também têm esse compromisso de estar alimentando a rede com essas informações de como a gente se organiza localmente também, né, e do que pode fazer com que a gente se fortaleça para acessar esses recursos, que também não é fácil acessar esse recurso, né? Mas a gente acessa com informação. Por isso que eu falo que informação é poder, né? Tá? Então, como eu falei, como a gente está se reestruturando, o Estado de São Paulo tem 645 municípios, né? A gente está se fazendo essa reestruturação, né, de forma digital, né, da forma online, né, é uma conexão online, então é importante que a gente participe desse espaço, que é uma forma da gente se conectar com os outros pontos, com o que está acontecendo, né, igual eu me conectei, né, aqui com os pontos de cultura aqui da região, e eu fiquei sabendo do Fórum Estadual, que senão eu não ia ficar sabendo, senão eu não ia porque o Fórum, o fato da gente, do Coletivo Luminar, ter participado, né, estar participando desse grupo, né, e desses encontros regionais que estão sendo realizados através dos agentes territoriais, é como se fosse uma lupa para a gente, né? Está sendo uma lupa, né? A gente está acessando conteúdos que, se não fosse assim, a gente não ia acessar, né? E, da mesma forma, isso tem que acontecer a nível estadual, tá? Então, a comunidade Rede Paulista de Cultura Viva tem hoje 3 grupos, né? Que é um grupo só de divulgação, então todo mundo divulga tudo que está acontecendo dos pontos de cultura lá, todas as ações e tal. Tem um outro grupo, que é o Fórum Paulista Permanente, onde a gente está se reunindo uma vez por mês, tá? E tem um grupo de votações, então, quando tem uma enquete que a gente vai fazer, né, quando que a gente vai fazer uma reunião, por exemplo, os delegados vão fazer uma reunião agora, dia 1º de julho, tá? Para a gente fazer algumas deliberações do que foi decidido lá na TEIA, né, para levar para o Fórum Paulista Permanente, na próxima reunião. Tá? Então, eu deixo esse convite aqui. Agora, sim, vocês acham que, depois de toda essa construção, por exemplo, o Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado da Cultura, né, ela ainda não fez a tarefa, né, o governo do Estado de São Paulo não fez essa tarefa de organizar o Conselho Estadual de Cultura, tá? Porque dentro dessa política nacional, né, que é fundo a fundo, né, que o recurso é fundo a fundo, né, a gente tem que ter um conselho estadual atuante, né? Lembrando que a gente tem a segunda fase da Aldir Blanc, né, que vai finalizar agora em 2027. Então, assim, se o
se a Secretaria de Cultura, né, se o governo estadual não se organizar para isso, né, a gente está frágil, o Estado está frágil, porque um conselho que não se organiza, do ponto de vista estadual, também impacta nos conselhos municipais, né? Porque é toda uma rede, né? Uma rede paulista de cultura viva, que tem que estar aí funcionando. E daí teve, então, aquela audiência, que a gente até compartilhou no grupo, não sei quem daqui teve a oportunidade de participar, né? Onde esse debate da construção, né, desses espaços deliberativos, do fortalecimento desses espaços deliberativos, já estava sendo debatido já faz muitos anos, né? Já faz uns 15 anos que isso está sendo debatido, né? E até hoje, então, não tem essa estrutura ainda consolidada. Então, houve essa audiência pública, que foi chamada pela... Ai, gente, eu não poderia ter esquecido, mas eu esqueci, tá? Foi chamada pela... Bom, depois a gente vê aqui, né? Tem 3 minutos só. Eu ergui a mão até para falar isso. Vai fazer outra coisa ou... O quê? Outra sala? Não, eu acho que não, né, Tiago? Que a gente tinha definido ser 1 hora. Eu acho que, na verdade, pode ser uma pauta para uma próxima reunião. Massa. Sim. Eu acho também, viu? Pelo menos porque a partir dessas deliberações que você trouxe, eu já fiquei com milhões de dúvidas aqui, que eu acho que seria legal a gente, não sei, pelo grupo ou numa próxima reunião e já vendo, né? Isso. Posso. Uhum. E só também para falar que os editais, o Tiago até já divulgou, ó, como é importante essas divulgações, que os editais do Estado, né, já foram prorrogados, né, para o dia 13 de julho, e todos que estamos aqui podemos concorrer a esses editais. E quem ainda não é ponto de cultura, né, tem o edital da premiação, que a gente pode enviar um projeto, e pode acontecer o que aconteceu com o Coletivo Luminar, de ter enviado um projeto para premiação, né, não ser aprovado, que o nosso projeto não foi aprovado, mas a gente tirou uma pontuação maior de 50, e isso fez com que o ponto de cultura, então, fosse certificado, recebesse a certificação do Ministério da Cultura, né? Então, esse projeto, esse edital está aberto até o dia 13 de julho. Então, é importante a gente se debruçar no edital, ler direitinho o edital para, por exemplo, a Maria José, né, a Zéza, que tinha falado que estava demorando, né, para a certificação sair, né, envia, né, um projeto, né, envia o projeto para esse edital. Porque, tudo bem, já está encaminhado